Vamos lá, uma pergunta aqui do Gabriel, ó. Tamanho do URL influencia o SEO? Muito boa pergunta, Gabriel. Assim, de uma maneira geral, não acredito que o tamanho por si só influencia muito o SEO, tá? Porque você tem uma situação que as palavras-chave ali vão influenciar, a estrutura de pastas, tem uma série de coisas que podem influenciar, mas não só o tamanho. O que acontece é que indiretamente talvez você queira colocar mais palavras-chave, aí o URL vai ficar maior e acaba influenciando alguma coisa ou não, tá? Então, mas vamos por partes, né? Então, assim, a priori eu acho que o tamanho não influencia, mas eu acho interessante evitar excesso. A própria recomendação do Google, eu não lembro se foi o John Mueller que falou isso recentemente, mas, salvo engano, é de até 1000 caracteres, tá? Então evita passar de 1000 caracteres. Mas faz sentido, não precisa ter um URL tão grande, né? Agora, você tem que pensar sempre em estrutura de pasta, e esse é um ponto que eu acho legal, porque eu sempre falo em planejamento, né? Sempre tem que ter planejamento, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Você tem a gente fez esse projeto já uns 4 anos atrás, que a gente ia mudar uma plataforma e a gente fez um negócio super estruturadinho, uma arquitetura de pasta legal. Então, assim, os produtos eles entravam dentro das categorias, né, para criar o URL. Só que aí você tinha subcategorias. Então, quando você foi ver mesmo a URL estava muito grande. Por quê? Porque você tinha 3, 4, acho que não lembro se era 4 ou 5 níveis de subcategorias, né? Então, colocar todas as subcategorias e ainda colocar o nome do produto, você ficava com uma R gigante, tá? Então, a gente teve esse planejamento e o cuidado de tomar atenção com isso. E aí, a gente acabou colocando só a categoria Master e o nome do produto, que já ajuda em termos de estrutura, mas não deixa o URL tão grande, né? Então, repara que você também tem uma questão de planejamento. Ou seja, não é só pegar e falar, vou fazer uma estrutura melhor possível. E você tem um outro lado também que talvez a sua plataforma não permita, né? Então, sei lá, você pega uma VTEX, você sabe sempre que o produto é no final /P. Você não tem como colocar ali as informações. Mas assim, de uma maneira geral, as palavras-chave vão influenciar, mas você não deve encher de palavras-chave, porque aquela página, não importa se é o produto, o serviço, o que é aquela página, você também não consegue atirar para todo lado. Então você tem que dar uma certa direcionada, né? Então não adianta você pegar e colocar trocentas palavras ali que você não vai posicionar para nada, é como se fosse o pato, né? O pato falam que não nada, não voa e não anda direito, né? Não faz nada direito. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você quiser colocar muita palavra e encher ali, né, de palavras-chave para tentar atacar todas, a URL vai ficar muito grande e talvez também não funcione para você. Então, desse lado, talvez, vendo por esse aspecto, talvez funcione negativamente, né? E aí você tem o outro lado, às vezes URLs curtos. Eu tento sempre criar URLs mais curtos possíveis, removendo ali palavras de transição, etc. Mas tem que manter a amigabilidade, tá ok? Porque às vezes você coloca um URL que a pessoa tem que ler o URL e entender da onde ela vai clicar. Esse é o princípio da URL amigável, tá? Se tiver um númerozinho no final, um códigozinho, isso não é um problema tão grande. O problema, acho que é a pessoa ler o URL e entender. Agora, se você falar, puta, mas você gosta de URLs muito curtos, né? Então vamos supor que eu entro no meu site e eu vou falar sobre meta description. Então, selmart.com/blog/meta description, tá? E eu adoro, acho muito legal. Só que você tem que ter uma sinergia com o conteúdo. Quando você cria seu URL muito curto, então assim, você coloca lá meta description, só o pet, né? O que vai acontecer? Pressupõe que você vai falar tudo sobre meta description. Acho que até a Moz costuma fazer isso, mas eu não lembro de cabeça se é a Moz. Mas assim, pressupõe que você vai falar tudo sobre meta description. Então tem que ter um guia completo sobre meta description ou tudo sobre a meta description. Você não vai pegar uma informação, uma notícia, a meta description atualizou de tamanho e colocar nessa URL. Então você também vai ter que ter esse cuidado ali. Quando você criar um post no seu site, você não pode encurtar tanto na medida que o URL ele passe a percepção que é outra coisa e não exatamente o conteúdo. Mas, ou seja, de maneira geral, eu acho que o tamanho, né, da URL por si só não vai influenciar em nada em SEO, tá? Mas sempre você vai ter que ter, acho que, o bom senso de coerência, né? Evita um excesso para ficar muito grande. Você tem alguns limites ali, né? A gente fala até 1000 caracteres, mas, poxa, não precisa às vezes tanto. Você tem que colocar o limite dentro da sua coerência, né? Tenta criar as URLs menores possíveis e tenta entender como funciona o seu sistema para ver se você também não vai, sem querer, criar essas URLs sistematicamente de uma maneira muito grande. O que no final é até ruim para o usuário, né? Que o Ctrl+C, Ctrl+V, o usuário copia, cola e quando vai ver, tipo, às vezes pode cortar uma letra, esse tipo de situação pode acontecer.